Começa mais um 16mm e hoje é dia de falar de Um Lindo Dia na Vizinhança, filme que recebeu uma indicação ao Oscar para Tom Hanks por melhor ator coadjuvante. Esse filme ele vai contar a história de um jornalista chamado Lloyd que é designado a entrevistar o Fred Rogers, o grande Fred Rogers, que não é tão conhecido no Brasil, mas é muito conhecido nos Estados Unidos. Ele teve um programa que durou, se eu não me engano, uns 40 anos ou 4 décadas, e ele é tido quase que como um herói nos Estados Unidos. Ele é um apresentador de programa infantil, mas que ele sempre tinha como uma visão passar uma mensagem boa, uma mensagem importante para as crianças. Até quando ele ia abordar alguns temas sérios, ele tentava fazer isso de uma forma que fosse positivo para as crianças, e por isso ele é tratado quase que como um herói nos Estados Unidos. Eu acho que não dá para fazer a comparação com nenhum apresentador aqui do Brasil, porque ninguém se assemelha tanto nesse estilo ao Fred Rogers. E ele é o tipo de pessoa que parece boa demais para ser verdade. É aqueles que, se ele aparece num filme e você não sabe que é o Fred Rogers, normalmente você vai falar: ah, esse personagem aí, ele não parece real, ele não é de verdade, ele é muito bonzinho, ele é sempre positivo. E esse é o Fred Rogers. Então, se você não conhece tanto dele, eu recomendo demais que você assista um documentário do ano passado, na verdade do ano retrasado agora, né, de 2018, chamado Won't Be My Neighbor, que é um dos melhores documentários dos últimos anos, foi extremamente esnobado no Oscar, e lá, além de ser melhor do que esse filme, você vai conhecer muito mais sobre a figura do Fred Rogers e por que ele é tão emblemático. E eu gosto de citar justamente o documentário não só porque ele vai te ajudar a ter um conhecimento prévio para esse filme, porque esse filme pede um conhecimento prévio. Se você entrar nele sem saber quem é o Fred Rogers, você vai ficar meio perdido, mas também porque esse filme ele estreia na hora errada. Ele estreia um ano depois só de um excelente documentário, e esse filme ele é no máximo mediano. Na verdade, ele vai funcionar em um segmento e não vai funcionar nem um pouco no outro segmento. Ele é dirigido pela Marielle Heller. Ela é boa, ela fez Poderia Me Perdoar no ano passado, foi indicada até a melhor roteiro no Oscar do ano passado. Ela sabe dirigir muito bem atores, mas aqui eu senti um pouco de falta de ver ela por trás da câmera, com exceção de alguns momentos. Eu vi um pouco dela quando ela tenta trazer alguns elementos diferentes, então quando ela vai usar o 4x3, por exemplo, ou quando ela vai trazer para dentro do filme a visão a partir das maquetes, a partir dos fantoches, a partir do programa de TV do Fred Rogers. Só que isso é muito pouco no filme. Isso aí são pequenos momentos, como por exemplo a cena inicial, a cena de abertura, que é muito boa. E quando eu digo que esse filme ele pode ser dividido em dois, um segmento que funciona e outro que não funciona, para mim, o que funciona é tudo que envolve o Tom Hanks, que interpreta aqui o Fred Rogers. E eu não consigo imaginar um ator melhor para fazer o Fred Rogers senão o Tom Hanks. Lembra quando eu disse que o Fred Rogers parece bom demais para ser verdade? Ele parece uma pessoa muito boa, muito simpática, muito legal, muito prestativa? Então, não tem outro ator que eu vejo dessa forma senão o Tom Hanks. E aqui o que ele faz muito bem é pegar a essência do Fred Rogers, só que criar um Fred Rogers a partir do ponto de vista dele. Então não é uma cópia. Essa é uma das críticas, por exemplo, que eu faço a Bohemian Rhapsody, que o Rami Malek pega o Freddie Mercury e apenas copia tudo que o Freddie Mercury faz. Aqui o que a gente vê é que o Tom Hanks, ele desenvolve um personagem, ele constrói um personagem. Então é a partir dele que a gente vai construir os momentos mais impactantes do filme, os momentos mais leves, os momentos de aprendizado maior, e ele em tela eleva muito o conteúdo do material e principalmente o texto. O texto aqui tem alguns problemas, mas quando é o Tom Hanks interpretando, a gente até esquece um pouco desses problemas por causa da forma tão incrível que ele fala. É uma pena que ele aparece tão pouco no filme, porque o verdadeiro protagonista é esse jornalista da Esquire chamado Lloyd, que é meio fictício. Até existiu essa história na vida real, só que o jornalista da vida real é diferente e a abordagem da vida real é muito diferente da do filme. O filme ele vai usar o Fred Rogers só como uma forma de transformar esse jornalista, transformar a relação dele com a família, transformar a relação dele com o pai e a relação dele com o mundo, que ele é um cara muito pessimista e aí ele vai se encontrar
com Fred Rogers, e aí vai ter esses opostos, um muito otimista, outro muito pessimista, e o Fred Rogers consegue mudar muito dele. Tem até uma cena muito boa envolvendo os dois, que é uma cena ali no restaurante, que tem um momento de silêncio muito bom. Ali é outro momento que eu consigo ver um pouco a Marielle Heller atrás da câmera, mas no geral o que esse segmento apresenta é um novelão, vamos dizer assim. É um exagero com personagens muito pouco desenvolvidos, com um texto muito superficial, extremamente melodramático, muito mais do que precisava, e cheio de convenções do gênero, cheios de clichê, tanto na estrutura da narrativa, quanto no texto, quanto nos diálogos. Então causa um contraste muito grande. Quando tem o Tom Hanks em cena, parece um filme muito melhor do que quando ele não está em cena. Então é como se a gente tivesse uma produção de cinema e uma produção de TV no mesmo filme. E isso não combina, isso não bate muito bem. Eu acho que a história da vida real, a história do Fred Rogers poderia ser mais aproveitada aqui e desenvolver um roteiro muito mais interessante do que esse que foi desenvolvido. Então, ao invés de ser um filme impactante, vai acabar sendo um filme bem sessão da tarde, com aquela pegada meio feel good movie, meio Oscar bait até, para tentar aparecer, aqueles filmes que gostam de tentar aparecer no Oscar usando a mesma fórmula de sempre. E é um filme que força muito a mão para tentar emocionar o público, e acho que é por isso que eu não consegui me emocionar nesse filme, porque você sente que é aquela mão da direção forçando, manipulando o público para tentar se emocionar, e isso, pelo menos comigo, dificilmente funciona. E os outros atores, eles até se esforçam aqui, mas eu não acho que o roteiro ajuda eles. Então o Matt Reeves aqui, ele é um protagonista extremamente desinteressante, por exemplo. O Chris Cooper até tem um algo a mais, ele até traz na atuação dele, ele é um pouco imponente, mas ainda assim é um conflito pai e filho já tantas vezes trabalhado no cinema e de uma forma muito melhor. Então acho que é por tudo isso que eu vou dar uma nota 6 para Um Lindo Dia na Vizinhança. Eu fiquei um pouco decepcionado, esperava um pouco mais desse filme. Se fosse para recomendar um dos dois, eu recomendaria muito mais o documentário Won't Be My Neighbor. Eu acho que aborda a questão Fred Rogers de uma forma impecável e muito superior a esse filme. Então é isso, se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo o que você achou do filme, se você concorda comigo ou se você gostou mais do filme, se você gostou de toda essa abordagem e do Tom Hanks, se você achou justa a indicação dele. Eu confesso que a indicação do Tom Hanks, eu concordo, eu acho ela bem justa. O Tom Hanks fazia um tempo que ele não aparecia no Oscar e agora ele volta com uma bela atuação. Por hoje é só aí, corta!